o Gustavo Nascimento, né, ele faz até um superchat, né, e que ele pergunta, né, dando boa noite, né, primeiramente, obrigado aí ao superchat do Gustavo. Qual a medida o senhor e seu grupo tomaria para flexibilizar os ingressos para os jogos sem causar perdas aos cofres do clube? Cara, isso é muito importante, porque assim, existe já um plano orçamentário, o Flamengo já recebe por aquilo, então você não é pura e simples você chegar e baixar o preço dos ingressos. Eu sei que é difícil, né, o presidente está falando sobre isso, essa questão da elitização, presidente, eu que estive em jogos do Flamengo fora do Rio, ela não está acontecendo só aqui. Eu fiquei assustado com a torcida do Palmeiras, no jogo que fui Palmeiras e Flamengo em São Paulo. É completamente diferente, parece realmente um teatro, né? Não parece um estádio de futebol que a gente estava acostumado. E isso está acontecendo também em outros centros. Teria como responder essa pergunta do Gustavo, presidente? Então, não é uma solução fácil. No caso do Maracanã, você teria que ter possibilidade de fazer uma intervenção física para ter um setor popular em que você pudesse praticar um preço mais camarada, e assim mesmo você teria o problema de como que você vai definir quem que vai poder pagar esse preço mais camarada. Você coloca o preço à venda num dia, pode ser que os cambistas vão lá, comprem tudo e aí vão vender pelo preço do mercado. Então, não é uma solução fácil. Se você tiver um novo estádio ou alguma coisa assim, que permita que um número maior de pessoas vá naquelas condições do passado, né? Você pode pensar num estádio como a Geral, por exemplo. Tenho certeza que a maioria das pessoas que está vendo aqui a entrevista nem sabe o que é Geral, nunca foi numa Geral, né? Mas é possível. Agora, hoje em dia, tem uma situação totalmente diferente do tempo que eu era criança. Quando eu era criança, você vê que eu sou tão velho que quando eu era criança, você não tinha transmissão dos jogos pela televisão de todos os jogos. Né? Durante muito tempo você não tinha transmissão. Você podia ver o videotape no final, era um videotape vagabundo com uma câmera só, que não tinha replay, não tinha tirateima, não tinha nada disso. Quem quisesse ver o jogo mesmo tinha que ir ao Maracanã. Tá? E muita gente não tinha televisão. Pobre, se quisesse ver o Flamengo jogar, tinha que ir ao Maracanã. E o rico tinha televisão, podia ver em casa. Então, hoje é o contrário. Né? Hoje o rico vai ao Maracanã, pessoas mais humildes não tem tanta dificuldade para ter uma televisão ou reunir a galera num determinado local para torcer pelo Flamengo. Né? Hoje você vê que várias torcidas, embaixadas, consulados já montaram estruturas para você assistir aos jogos do Flamengo transmissão de altíssima qualidade, que a pessoa vai lá, ainda leva instrumentos para fazer a batucada, cantar um samba, e às vezes pessoas que não têm condições de ir ao Maracanã, que não têm condições de pagar para ir ao Maracanã, mas que estão lá, se reúnem, é como se fosse a torcida dentro do Maracanã. Então, esse tipo de solução é uma solução que saiu da inventividade, da criatividade do próprio torcedor. Não foi o Flamengo que criou isso, não foi ninguém que criou, foram eles mesmos que criaram. Então, é o tipo de solução que a gente tem que estimular também. Caber 40 milhões de pessoas no estádio, não tem como. Daí não ter arquitetos criativos suficientes para fazer um estádio para 40 milhões de torcedores.